pessoal, tudo bem? No último vídeo nós conversamos um pouquinho sobre o que são atividades de vida prática e qual a importância delas para o desenvolvimento do indivíduo como um todo. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo na descrição e se você tiver interesse de aplicar atividades de vida prática em sua criança, eu sugiro que você volte lá e assista para compreender um pouquinho melhor do que de fato é essa área de vida prática, que eu confesso que é uma área fantástica, uma das mais lindas do método Montessori. No último vídeo, eu disse a vocês que as atividades de vida prática são divididas em 5 sub-áreas e que essas atividades são apresentadas em uma ordem que precisa ser respeitada, porque uma atividade prepara a criança para a realização da próxima atividade. As 5 sub-áreas de vida prática são refinamento dos movimentos, coordenação motora, cuidado consigo, cuidado com o outro e cuidado com o ambiente. Hoje nós vamos trabalhar a área de refinamento dos sentidos, cuja primeira atividade se chama transporte de nozes com mão inteira ou mão fechada. De modo geral, essa atividade é apresentada a crianças entre 18 meses e 3 anos de idade. Então, se a criança tem 18 meses, a gente vai apresentar essa atividade pela primeira vez a ela. Mas se ela tem 2 anos e meio e não teve a oportunidade de fazer essa atividade, nós vamos apresentar também a mesma atividade a uma criança de 2 anos e meio para que ela tenha a oportunidade de praticar essa atividade e assim conseguir passar para as próximas. Pode ser que uma criança de 2 anos e meio consiga passar para a próxima atividade num tempo mais curto do que uma criança de 18 meses, mas ela precisa ter a oportunidade de fazer da mesma forma que a criança de 18 meses. Contudo, essa atividade pode ser apresentada um pouquinho antes, caso a gente perceba que a criança está preparada. Apesar de sentir que Cecília está pronta para fazer a transferência de nozes, eu escolhi fazer com ela um treinamento pré-atividade, que é um treinamento para ensiná-la a transportar a bandeja da estante de atividades para a mesa. E aí eu fiquei com ela 3 semanas treinando para só depois entrar na atividade de transferência de nozes. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês esse treinamento, ou seja, as 3 semanas que a gente passou fazendo o transporte de bandeja. E a transferência de nozes em si vai ficar para o próximo vídeo. Na primeira semana eu trabalhei com ela o transporte de bandeja vazia. Eu escolhi fazer assim para não correr o risco dela deixar cair toda hora o material de dentro da bandeja e ela se frustrar e desistir de tentar. Isso porque eu percebi que toda vez que ela pegava a bandeja na estante e transportava para a mesa, ela virava a bandeja, ela jogava a bandeja, às vezes ela desviava o caminho, ao invés de vir para a mesa, ela ia para a porta e ia em direção à sala. Então, para evitar de toda hora eu ter que ficar falando com ela, Cecília, não pode deixar a bandeja cair. E aí eu iria acabar estressando ela, né? Porque a gente sabe que os bebês estressam fácil. Então, para evitar que isso acontecesse, eu permiti que ela fizesse o transporte de bandeja vazia. Antes de dar a ela a oportunidade de fazer a atividade sozinha, eu apresento a atividade. Como ela é muito pequenininha, eu tenho apresentado a atividade todos os dias. Antes dela fazer, eu pego a bandeja da estante, transporto a bandeja e coloco na mesa. Aí depois eu dou a ela a oportunidade de fazer. E aí ela faz do jeito dela. Tem hora que ela vira a bandeja, tem hora que ela joga pro alto, tem hora que ao invés de vir para a mesa, ela vai em direção à porta e casca fora para a sala. E aí eu não corrijo. Eu deixo ela fazer, depois a gente guarda a bandeja e eu apresento novamente a atividade no outro dia. Por que eu não corrijo? Para eu conseguir ver o que ela aprendeu da minha apresentação. Se eu fico toda hora falando, não é assim, não faz assim, eu não consigo entender o que ela aprendeu. Então eu apresento, fico em silêncio observando ela fazer e deixo ela fazer do jeito que ela quiser. Desde que ela não destrua coisas, desde que ela não machuque alguém, por exemplo, pega a bandeja e taque pro alto para cair nela ou taque em mim,
Desde que não coloque ninguém em risco, eu deixo ela fazer do jeito que ela preferir fazer e observo. Porque aí assim, como eu disse, eu vou conseguindo identificar o que ela conseguiu aprender da minha apresentação. Na segunda semana, eu coloquei um potinho na bandeja para que ela começasse a treinar o equilíbrio, ou seja, para que ela começasse a entender que não pode deixar o potinho cair da bandeja. Ainda assim, por vezes ela jogava a bandeja para o alto, por vezes ela virava assim, o potinho caía, e muito raramente ela saía da estante de atividade e conseguia chegar com a bandeja até a mesa. Depois de uns 3 ou 4 dias, eu coloquei um outro potinho na bandeja para começar a aumentar o nível de dificuldade. E também porque a atividade de transferência de nozes, né, que seria a próxima que ela iria realizar, é feita com uma bandeja e 2 potinhos em cima. Dentro dos potinhos tem a atividade, só que nesse momento eu preferi colocar os potinhos vazios, porque eu sabia que ela ia virar a bandeja e ia cair tudo no chão. Na terceira semana, enfim, eu acrescentei em um dos potinhos algumas tampinhas de garrafa PET, porque são com essas tampinhas que a gente vai fazer a atividade de transferência de nozes. E aí que virou uma farra geral mesmo. No início ela pegava aquela bandeja e virava só para ver aquele monte de tampinha jogada no chão. E aos poucos, bem aos poucos, à medida que eu fui apresentando diariamente para ela a forma de realizar a atividade, enfim, ela conseguiu pegar a bandeja e sair com a bandeja da estante até a mesa. Eu confesso que como foi a primeira vez que eu apresentei esse tipo de atividade para ela, tinha horas que eu estava extremamente feliz e eufórica, tinha hora que eu ficava bem pensativa, né, com o fato dela estar jogando aquele monte de objetos para o ar, tinha hora que eu ficava meio perdida e buscava inclusive ajuda de algumas pessoas que são conhecedoras do método Montessori, falava, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer? Né? E tinha horas que eu super estimulava, porque o certo é, a gente apresenta a atividade e fica em silêncio observando a criança realizar. Tinha hora que a Cecília não queria fazer, que ela estava jogando lá, né, a atividade, e eu acabava super estimulando. Eu ficava assim, vai Cecília, vai pra mesa, vamos lá, uhul, você consegue. E aí eu percebi que esse meu super estimular estava fazendo com que ela ficasse um pouco agitadinha e não estava me agradando, sabe? E aí aos poucos eu fui corrigindo e hoje eu consigo ficar em silêncio no tempo que ela está fazendo a atividade. Essa atividade tem uma série de objetivos.
Trabalha a ordem, porque a criança precisa entender que ela tem que tirar a atividade da estante, transportar a atividade até a mesa, executar a atividade em uma ordem e, após terminar a atividade, ela precisa retornar com a bandeja para a estante. E aí já começa até a interiorizar, né, na criança o fato de que tirou do lugar, precisa guardar. Trabalha a coordenação motora fina ali com o ato de pegar e transportar a bandeja, a coordenação olho-mão, a autoestima, a independência. Trabalha o vocabulário, porque mesmo que a gente fale pouco, a gente fala pausadamente, focando em algumas palavras. Por exemplo, atividade. Cecília, hoje eu vou te ensinar a atividade de transportar a bandeja. Trabalha a graça e a cortesia, porque vai ensinando a criança a esperar a vez dela, respeitando que agora o outro está fazendo a atividade e que ela precisa esperar um pouquinho, que logo, logo vai chegar a vez dela. É isso que a gente faz quando a gente está apresentando a criança a atividade e ela está observando, ela está esperando a gente realizar, na certeza de que logo, logo vai chegar a vez dela fazer. E já vou dizendo a vocês que não é uma coisa muito fácil, principalmente com crianças muito pequenas, dificilmente elas vão saber esperar a vez dela. Normalmente a gente está fazendo a apresentação e elas estão lá junto com a gente fazendo também. E se elas quiserem fazer junto com a gente, tá tudo bem, a gente permite que elas façam. A gente faz a apresentação com elas ali caminhando junto com a gente, depois a gente guarda a atividade e a gente diz, agora é a sua vez. Mas permite que ela participe. Essas atividades facilitam, ou seja, preparam a criança para realizar algumas atividades práticas do dia a dia. No próximo vídeo eu vou compartilhar com vocês algumas atividades práticas que Cecília conseguiu realizar depois que ela começou a treinar o transporte de bandeja. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, vem aqui embaixo nos comentários, por favor, e me diz que você quer assistir ao próximo vídeo, porque os comentários de vocês me direcionam, faz eu entender se vocês estão gostando ou não desse conteúdo, se está sendo ou não relevante para vocês. Muito obrigada por terem participado desse momento tão especial para nossa família. Vocês não fazem ideia de quanto tempo eu esperei para começar a fazer essas atividades de vida prática com a Cecília. Eu sonho com isso desde antes de engravidar. Eu ainda estava na faculdade quando eu conheci o método Montessori, isso há 10 anos atrás. E eu esperei 13 anos de casamento para conseguir ter uma filha. Para quem não sabe, eu sou infértil, tenho trombofilia. Foi uma luta muito grande. Eu esperei esses 13 anos para conseguir realizar essas atividades de vida prática com a Cecília. Então isso é muito emocionante para mim. E é uma alegria muito grande poder, além de viver esse momento, compartilhar tudo isso com vocês. Eu vou ficando por aqui. Um abraço forte no coração. Fiquem com Deus. Lembrem-se que Ele está no comando de todas as coisas sempre.